Parece que ainda ontem a Intel brigava com a AMD, batendo forte ali nos FX. Mas na verdade já faz muito tempo que isso não acontece mais, já estamos aí na segunda revisão dos processadores Ryzen e a AMD ainda não terminou a sua reviravolta contra a Intel. A Deepcool amplia sua linha de water coolers com o novo Castel RGB, a opção de performance e design compatível com as principais tecnologias de controle RGB disponíveis no mercado. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Faz realmente pouco tempo que a Intel anunciou a 9ª geração de processadores para desktop e falou um pouco aí sobre os seus planos para processadores para workstation e para o mercado corporativo, mas a empresa ainda está estagnada nos 14 nanômetros. Quem não está estagnado nos 14 nanômetros é a AMD, que anunciou a sua nova geração de processadores e a sua arquitetura Zen 2. Então nós temos agora processadores de 7 nanômetros no mercado por parte da AMD. Mas se você está pensando em processadores para o mercado doméstico, você veio para o vídeo errado. Esse vídeo não fala sobre o mercado doméstico, fala sobre o mercado corporativo e na verdade nem eu tenho interesse em ouvir falar sobre isso. Falou para vocês. Mas a verdade é que essas informações não dizem respeito só ao mercado corporativo. Isso porque nós estamos falando de Zen 2, que é a mesma arquitetura que vai atualizar os processadores para desktop. Então, a segunda geração de fato dos Ryzen, ou não? Bom, a AMD fez o favor de confundir um pouco essa história lançando a tal da segunda geração de processadores Ryzen, os Ryzen 2000, e você fala assim, mas eu já tenho o Zen 2 aqui. Não, você ainda tem o Zen 1 ou o Zen Plus, que foi aí a revisão 2.0 dos Ryzen, onde a AMD diminuiu a litografia e fez algumas implementações, algumas melhorias. Mas de fato, Zen 2 está chegando agora. E a AMD fez um anúncio aí no seu evento voltado para o mercado corporativo, voltado aí para as workstation, voltado para os servidores. E o anúncio foi do Zen 2, o primeiro CPU de 7 nanômetros da empresa e frente à concorrência também. Nós temos aí o Epic, que estava levando o codinome Romy, ele foi anunciado pela Lisa Su e a conferência falou bastante sobre aí as novas tecnologias ou as implementações que a AMD trouxe, as melhorias que ela trouxe referentes à primeira geração de processadores. A quesito de comparação, nós estamos falando aí de uma primeira com uma segunda geração. O Epic hoje é vendido com 32 cores, 64 threads. Lembrando que nós temos uma versão domesticada do Epic, que é o Threadripper 2990WX, com também 32 cores e 64 threads. Com a segunda geração de processadores Epic, a AMD conseguiu duplicar a quantidade de núcleos. Então agora nós estamos falando de 64 cores, 128 threads. Realmente uma monstruosidade. Isso tudo foi possível graças à mudança da engenharia, do projeto dos Epic e também da litografia de 7 nanômetros. Então nós temos aí uma quantidade maior de transistores, uma densidade 2 vezes superior e nós temos ali fisicamente um espaço menor ocupado pela litografia de 7 nanômetros. Afinal, nós estamos falando de realmente a metade da litografia. A primeira geração de processadores Ryzen veio com 14 nanômetros, nós estamos falando de 7 nanômetros. Então, um grande diferencial aí em relação à primeira geração. Essa diferença, tanto na parte de engenharia quanto na parte física mesmo, ela permite uma quantidade maior de chips no mesmo espaço. Então, nós estamos falando ali basicamente de um chip do mesmo tamanho do Epic, que agora tem uma quantidade dobrada de cores. Essa mudança importante que ocorreu ali por parte da AMD também está relacionada ao seu projeto. Se você comparar lado a lado o Epic de primeira geração com a segunda geração, o Zen 2, percebe-se uma diferença ali muito importante. A AMD mudou o design do chip. Basicamente a AMD implementou ali um chip central, uma controladora, onde estão todos os demais serviços que o CPU precisa fazer e que antes estavam incorporados ali nos CCX. Então agora, ao invés de estarem ali nos complexos de cores, está separado e todos os cores têm acesso a eles compartilhado. Temos ainda um cache maior, uma melhoria no Branch Prediction e no Prefetching. O Epic 2 traz ainda suporte a PCI Express 4.0, uma implementação bem importante e que dá suporte aí às GPUs que fazem parte ali dos ecossistemas dos servidores. Então temos implementações importantes, mas claro,
A litografia de 7 nanômetros, como eu disse para vocês, além da diminuição, ela traz ainda uma quantidade maior de transistores e uma eficiência energética. A AMD promete uma eficiência ali de 1,25 vezes a da geração anterior com o mesmo consumo. Então isso é 25% mais desempenho com o mesmo consumo de energia. A AMD ainda pode optar por fazer CPUs com clocks mais baixos e com o mesmo desempenho, aumentando ainda a eficiência energética. Então você basicamente teria um CPU com o clock de hoje, mas com um TDP mais baixo. Nós já vimos isso acontecer nas gerações anteriores e é bem provável que a AMD siga nesse sentido. Isso, como vocês sabem, também quer dizer uma dissipação de calor menor, como nós vamos ver ali que foi resultado em uma demo que a AMD fez no palco. Mas ainda para finalizar a parte dos CPUs, eu esqueci o que eu ia falar. E para fechar, a AMD fez ainda uma demonstração. Finalmente nós tivemos ali um Zen 2 rodando alguma coisa no palco, e não foi o Cinebench. A AMD optou por um outro programa, mas sim, ela comparou lado a lado com um concorrente direto da Intel, o Xeon 8180M, que é um dual socket. Então a AMD resolveu simplesmente comparar o seu EPYC single chip, ou seja, ela não utilizou um dual socket contra um dual socket da Intel. Um dual socket, para você entender, são dois CPUs. Então é o mesmo que pegar, por exemplo, dois EPYC de 32 cores e fazer virar um 64. A AMD quis fazer esse comparativo e no palco mesmo ela disse que não era um comparativo justo, afinal era um dual socket contra um single socket, contra um EPYC apenas. Mas o comparativo mostrou por que a AMD resolveu fazer esse comparativo. É claro que é um programa que, obviamente, a vantagem fica por parte da AMD. Mas em outras aplicações nós podemos esperar sim uma vantagem dessas. Afinal, não é um aplicativo otimizado para single socket, é um aplicativo que trabalha muito bem com uma grande contagem de núcleos e, na verdade, com apenas um chip a AMD foi capaz de bater. E não foi preciso fazer nenhum overclock com chiller, nem nada do tipo. O EPYC estava sendo refrigerado a ar. Isso, como eu disse para vocês, uma vantagem da litografia de 7 nanômetros. Então nós temos ali um consumo de energia menor, uma menor dissipação de calor, o que é perfeito para servidores. Mas vamos falar sobre o mercado doméstico, galera. O que isso vai influenciar no Ryzen 3000, ou na segunda geração de fato do Ryzen, ou no Ryzen 3, seja lá como a AMD vai chamar. A AMD deve anunciar os seus processadores Ryzen 3000 na CES 2019, que é um evento voltado aí para o mercado doméstico, onde apresentam as novidades para nós, o público comum, o cidadão de bem que não trabalha com servidores. Então, galera, todas essas melhorias, essas implementações que foram apresentadas no EPYC serão traduzidas para os Ryzen Socket AM4. Então não estamos falando só de Threadripper, não, estamos falando de Ryzen AM4. Claro que a configuração deve ser mais modesta, mas tem algumas informações ali e algumas mudanças na engenharia, na arquitetura, que são bem importantes para a segunda geração da arquitetura Zen. Um dos grandes problemas que o processador de primeira geração e a revisão do processador Ryzen tem é a latência. A latência se dá pela quantidade de Infinity Fabric ou pela quantidade de informações que precisam transitar pelo Infinity Fabric e entre os CCX. As configurações dos CPUs AMD hoje são por CCX e cada CCX tem 4 núcleos Zen. Agora, com o Zen 2, nós teremos 8 núcleos, o que quer dizer que nós não teremos mais essa latência entre CCX. A latência agora será apenas entre o chiplet, ou seja, o core, né, os CPUs, e essa controladora unificada. Então, isso deve melhorar consideravelmente a latência e diminuir a desvantagem que a AMD tinha em relação ao Ring Bus da Intel, que é o que dá essa grande diferença para a Intel em algumas aplicações, como em jogos. Exatamente. Nós podemos esperar também clocks mais altos. É claro que a AMD pode sim manter e lançar, por exemplo, um Ryzen 7 3700X com um TDP muito mais baixo e com o mesmo clock, mas certamente ela vai optar por um 3800X com um clock mais alto e com um TDP próximo do que nós temos do 2700X hoje, o que vai conseguir aproximar ali do clock dos processadores da Intel hoje, como o 9900K e o 9700K. Isso traz um ganho de desempenho e essa diminuição na latência, melhoria nas controladoras de memória, unificação de tudo isso que nós tínhamos no CCX, que agora estará nessa controladora unificada, certamente trarão melhorias de desempenho consideráveis.
tudo que a gente falar agora em relação ao desempenho, vai igualar ou não vai igualar o i9 9900K, vai passar, vai ser igual em games, tudo isso é pura especulação. A gente não sabe como esse arranjo novo ali dentro dos CPUs vai trabalhar e qual é o benefício de fato que vai trazer para essas aplicações onde a AMD tinha desvantagem anteriormente. Onde ela já tinha vantagem, isso deve aumentar ainda mais. Além disso, a AMD também poderia utilizar uma configuração com 2 chiplets ou 2 complexos, 2 CPUs para o mainstream, o que daria num cálculo rápido, sim, 16 cores, seriam 16 núcleos para o mainstream. Mas é bom lembrar que o Threadripper é high-end, nós estamos falando ali da X399, uma plataforma acima da X470, da M4, da B450, A320, enfim, daquilo que nós utilizamos hoje para o mainstream. Então é possível que, assim como a Intel fez, tirando o seu i9 do high-end e trazendo 8 cores, 16 threads, pela primeira vez no mainstream da Intel, é possível que a AMD também arraste o 16 cores, 32 threads para o mainstream. Isso seria um avanço enorme em relação às gerações anteriores e certamente beneficiaria muito o mercado. Claro que essa configuração poderia sim aumentar um pouco ali a latência, afinal nós não estamos falando de apenas um, estamos falando de 2 chiplets ou de 2 complexos ali que estariam ligados a essa controladora, mas certamente seria um avanço em relação ao que nós temos hoje. Então, ótimas notícias, Zen 2 já está a caminho, inclusive tivemos a notificação lá na conferência de que Zen 3 já está on track, ou seja, já estão trabalhando em Zen 3 e Zen 4 já aparece ali no horizonte, galera. Então, muito positivo esses anúncios aí por conta da AMD, certamente vai aumentar a disputa no mercado, todo mundo está muito curioso para ver qual vai ser a resposta da Intel. A Intel que continua ainda batendo a cara na parede dos 10 nanômetros, não conseguiu trazer os 10 nanômetros, mas todo mundo espera muito dessa mudança aí de litografia por parte da Intel. Mas o que eles vão fazer até lá, o que eles vão anunciar? Bom, eles não esperaram muito, em 11 de dezembro eles também vão fazer a sua conferência. E até lá, o que nós temos aí são apenas expectativas em relação à próxima geração e esse aumento na disputa. Tomara que isso chegue rapidamente ao mercado doméstico. E, bom, antes que eu esqueça, a AMD também falou sobre as suas GPUs de 7 nanômetros, as primeiras GPUs de 7 nanômetros que são Vega. E são, claro, um grande avanço, é muito importante, é relevante e as Instinct são bem interessantes aí para o mercado corporativo, mas... Vega, né? Bom, vamos esperar na via, a gente fala novamente sobre GPUs, quem sabe aí no evento da CES no comecinho do ano que vem. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você achou do anúncio da AMD, o que você espera para a nova geração, o que você está achando dos nossos vídeos. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!